Senhor Jesus, agradecendo-te o amparo de todos os dias, eis-nos aqui, de coração ainda em súplica, no campo de serviço em que nos situaste. Dá-nos consciência da responsabilidade. Boa tarde. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Item 16. A indulgência. Espíritas, queremos vos falar hoje da indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com os seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou, se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que não sejam conhecidos, senão dela. E se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa para os abrandar, quer dizer, uma escusa plausível, séria, e não daquelas que, tendo o ar de atenuar a falta, a fazem ressaltar com um jeito pérfido. A indulgência não se ocupa jamais com os atos maus de outrem, a menos que isso seja para servir, e tem ainda o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem censura nos lábios, mas somente conselhos, o mais frequentemente velados. Quando criticais, que consequências se deve tirar de vossas palavras? É que vós que censurais, não teríeis feito o que reprovais, e valeis mais que o culpado? Ó homens, quando pois julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem os vossos irmãos, quando não abrireis os vossos olhos severos, senão sobre vós mesmos, sede, pois, severos para convosco, e indulgentes para com os outros. Pensai naquele que julga em última instância, aquele que vê os pensamentos secretos de cada coração, e que, por conseguinte, desculpa as faltas que censurais, ou condena o que desculpais, porque conhece o móvel de todos os atos, e que vós que proclamais tão alto anátema, tenhais talvez cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma, reergue, ao passo que o rigor desencoraja, afasta e irrita. Esse evangelho, para as pessoas que não conhecem como funciona esse comentário do evangelho, nós não costumamos preparar nenhum comentário. Alguém do centro vem, abre o evangelho e normalmente vem uma mensagem que vai tocar tanto quem fala quanto quem ouve. Então é sempre importante, quando a gente vai escutar um tema como esse, que a gente possa parar, como fez Paulo no caminho de Damasco, em que ele cegou, literalmente, perseguindo
um cristão, pensando ele que estava fazendo a coisa certa. E aí quando ele caiu cego no caminho de Damasco, ele teve, diante da dor, de praticar a humildade. E ao invés de ser o doutor da lei, Saulo de Tarso, que sabia da lei, não perguntava a ninguém, e estava perseguindo porque ele sabia o que era certo, mas quando ele começou a agir sabendo, entre aspas, o que estava certo, e ainda assim ele sentiu uma dor, ele entendeu que a dor nada mais é do que um alerta. A dor é um sinal. A dor é uma febre do organismo. Não tem doença de febre, né? Normalmente a febre é um sinal de uma doença. Então, quando Paulo caiu cego, foi como quem percebe uma febre. Ele disse: bom, se eu acho que estou certo e vem uma dor desse tamanho para cima de mim, como uma cegueira na juventude, é porque provavelmente eu estou entendendo, interpretando e consequentemente agindo errado. E essa dor não é ruim, essa dor vem para me ensinar que a vida é pedagógica, Deus é didático. E aí Paulo cai no caminho de Damasco e diz o quê? Pai, o que queres que eu faça? Então, é um momento interessante, porque ele vai ser conduzido cego e diz a história que é como se um espírito, o anjo do Senhor, procurasse Paulo e dissesse para ele assim: você vai procurar aquele homem que você estava procurando para julgar, prender e matar, e você vai procurar ele e vai pedir ajuda a ele, e você está perseguindo ele porque ele é cristão, e você vai pedir ajuda a ele agora porque ele é cristão. Você está perseguindo ele porque você não acredita que Cristo é o Salvador, e ele acredita, e você quer dizimar esse tipo de pensamento. E agora você vai procurar ele, vai pedir ajuda a ele, com base nesses poderes para os quais o Criador colocou Cristo como uma lente, um funil, e você vai pedir ajuda a ele. E ao mesmo tempo, esse que estava se escondendo de Paulo recebe um comunicado espiritual, para quem lembra dessa história, lá nos Atos, por ali, dos Apóstolos, por lá, né? No Novo Testamento. E diz: você agora que estava se escondendo de Paulo, vai procurar Paulo. Aí ele disse: mas como? Ele quer me matar. Ele não sabia que Paulo tinha cegado, nem que Paulo tinha passado por aquela dor, que a dor da cegueira física tinha a ver com a cegueira espiritual que Paulo tinha. Ele estava entendendo errado. Quando a gente entende as coisas errado, a gente pensa, raciocina errado e consequentemente age errado. Por isso que eu gosto de convergir com outras religiões. No budismo eles falam do nobre óctuplo caminho, e é assim, ó: reto pensar, reto falar, reto agir, porque uma coisa decorre da outra. Então Paulo, que apedrejou Estevão e que queria apedrejar esse outro, ele estava fazendo isso não porque ele era ruim, mas é porque ele estava enganado. E Deus usa muitas maneiras para conversar conosco. Ele bate na nossa porta com exemplos dos vizinhos, com exemplos dos filmes, com exemplos dos livros, com exemplos das televisões, mas a gente não quer ouvir. E quando a gente não escuta, porque a mente da gente está fechada, também por uma interpretação errada,
um falar errado e consequentemente um agir errado, aí Deus manda um presente chamado dor. Porque a dor ensina a gemer. Gemer é pedir ajuda. O coração do orgulhoso, do neurótico, do que tem problema emocional, do doente do ego, do baixo ego. Esse é o sábio, ele é sábio. Ele não pede ajuda, ele não quer sentir a dor, porque ele não quer gemer, porque ele não quer ser dependente de ninguém, ele não quer entender que junto ele consegue o que jamais ele conseguiria sozinho, ele não quer entender que ele tem um problema, ele não quer entender, ele tem vergonha, como ele tem uma baixa autoestima, uma necessidade muito grande de ser confirmado pelos outros, só quer aparecer pelo que ele entende que é bom, então ele não pede ajuda, ele acha que ele vai dar trabalho aos outros, ou que ele vai estar errado, ele não quer estar errado, ele leu, ele pesquisou, ele praticou, então ele acha que ele já sabe, e ele às vezes só vai entender que ele não está sabendo ainda tão bem, ou seja, que só quem o sabe tudo é Deus, quando ele sente dor, quando ele vê que as coisas não estão andando como ele pensava, e que ele começa a entender que Deus fez ele para ser feliz, para ser alegre, para ser a estrela brilhosa, forte, poderosa, para a qual ele foi criado. Mas ele não entende que é ele dentro da natureza com Deus acima de tudo. Ele se coloca assim, ele é Deus acima de tudo, inclusive acima da natureza. Então ele não pode errar, ele não pode pedir ajuda, ele só se lembra que ele pode estar errado quando ele cai do cavalo, principalmente quando ele cai do cavalo e cai cego. Então, o evangelho, a indulgência, quer dizer, tentar ser o mais amoroso possível, o mais brando possível nos julgamentos, na verdade, como dizia Jesus, não julgar, seu amparo, entender que Deus julga e não condena, Deus julga e ensina, para que quem erra caia do cavalo, veja que está cego e possa retornar ao caminho certo, porque para Deus não interessa prender, matar, fazer a pessoa sofrer igual ela sofreu, não é olho por olho, dente por dente. Para Deus o que importa é que aquela pessoa, aquela estrela brilhe, cresça, amadureça, aprenda, siga, ajuste a interpretação errada, vai e não erre mais, é isso que importa. É isso quando Jesus diz, deixai vir a minhas criancinhas, por quê? Porque as crianças, quando erram, em regra não sabem o que fazem, e nós, quando erramos, e por alguma coisa, de alguma forma a gente não consegue mais persistir no erro, ou a gente é preso, ou a gente é deixado, ou coisa do tipo, que a gente está fragilizado, aí a gente se abre para Jesus. Aí Jesus diz, a gente para e diz, pai, o que é que o senhor quer que eu faça? Me ajuda. Aí ele diz, agora você é uma criança. Agora você se lembrou que você não sabe de tudo, e lembrou que eu estou aqui para te ajudar, e eu estou aqui para te ajudar, e lembrou que eu não estou aqui para te bater, eu estou aqui para te ensinar.
Eu não estou aqui para te condenar, eu estou aqui para te amar. Eu quero que você cresça, eu quero que você voe, eu quero que você tenha tudo que você quer, para você entender de verdade o que é que você quer. Porque eu vou lhe dar tudo que você quer e você vai, isso aqui nem é o que eu pensava, isso não era, e você vai desapegando, até você dizer, é isso aqui que eu quero. Então, esse evangelho da indulgência tem muito a ver com isso, como quando o Cristo está crucificado, o que ele diz? Pai, perdoa. Ele, um homem que tinha sido humilhado, que tinha apanhado, sido incompreendido, machucado, ferido, feito o que era bom e colocado entre os que faziam o que se entendia que não era bom. E na hora derradeira daquela encarnação, ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ele está dizendo: Pai, esse povo é criança, e criança é assim, às vezes você dá uma faca e ela se mata. Ela mata ou não? O que vocês acham? Que um bebê brincando numa casa de facas ele faz? Acho que ele não se corta nenhuma vez? Então Deus testa o ferro bom no calor e na pancada. A árvore grande no vento e na dificuldade de água e dificuldade de sol, mas sempre oportuniza. Perguntaram, eu sempre falo essa história, que o Chico Xavier visitava presídios muito, cárceres, delegacias, e um dia um dos trabalhadores lá perguntou ao Chico, porque sabia que o Chico também tinha muitas vezes a vidência, ele enxergava os espíritos como eu estou enxergando vocês, como vocês estão me enxergando. E perguntaram a ele assim: Chico, lá nos presídios, Chico, é cheio de obsessor, não é não, Chico? Deve ser assim a coisa mais horrível do mundo, um presídio, não é não? Se a sintonia, gente ruim só pode atrair gente ruim. Então no presídio, né, Chico, deve ser lotado de entidades perigosas. Por isso que eu não passo nem no presídio, que eu saio cheio de miasma, todo doente, os espíritos, né, ruins. Né, entre o fantasminha e o assombroso do desenho, é só assombroso, né? Lá não tem fantasminha camarada lá no presídio não, né, Chico? Aí o Chico disse que olhou e disse: é mesmo? Você já viu isso, meu filho, lá? E o Chico, ele tinha essa coisa, né, de perguntar, ele é meio socrático, né? E se você vê isso lá? Aí ele disse: não, eu imagino, né? Ele disse: não, meu filho, o que eu vejo lá, lotado dentro dos presídios, das celas, delegacias, cárceres, sabe o que eu vejo lá de espírito? Lotado de mãe, meu filho. Eu acho, meu filho, que o eventual espírito obsessor
Ele já fez tudo o que ele podia para destruir a vida daquela pessoa e fazer ela entrar ali dentro. Ninguém quer mais saber dele. Ele morreu já para a sociedade. Ninguém acredita mais nele. Então o trabalho do obsessor, em tese, está feito. Mas a mãe nunca abandona o filho. A mãe que ama o filho não abandona o filho. É a indulgência. Mesmo ela reconhecendo que ele errou. O que ela pede? Uma nova chance. No filme que tem base numa obra literária de um professor, que antes ele tomou como base romances de cordel que vinham na oralidade do povo, que gerou a história que todo mundo conhece, que tinha o Chicó, né, o Alto da Compadecida, a história dos cangaceiros, do padre, o bispo, a mulher desonesta do padeiro, né? O enterro do cachorro em latim, lembra dessa história do Alto da Compadecida? E no final todo mundo morre. E há um julgamento no céu, e vem para ser a promotoria de ataque o demônio, né? E Jesus como juiz. E quando não tem mais nada de ser apresentado, Jesus pergunta se eles ainda têm alguma coisa a dizer, e eles concordam. Como que ele diz, nós não prestamos não. Aí fala para o personagem central lá, e ele diz assim: o diabo abre as portas, né, simbólicas lá do inferno, e diz: agora vai o primeiro. Aí ele levanta a mão e diz: mas eu faço, eu sei que ele não é boa peça não, mas eu recorro à misericórdia da mãe. Não é assim? Quem assistiu o Alto da Compadecida? Eu peço. É uma cena tão bonita. Quem viu a última versão do Alto da Compadecida, depois coloca, eu acredito que você vai chorar. É tão bonito, ficou tão bonito. O jeito que ele pede a intercessão de Nossa Senhora, que a gente fica emocionado. Ele diz porque ela é mãe. Aí você imagina o que é indulgência. Aí você começa a se imaginar cada vez que você errou e que sentiu dores por isso, e que quando recebeu as lições, abriu a mente porque estava fragilizado, aprendeu, cresceu um pouco mais, e você mesmo deixou de fazer várias coisas que você tinha costume de fazer. Quando percebeu que usava o sexo para fugir, mudou. Quando percebeu que usava a bebida para fugir da sua realidade, mudou. A droga, o relacionamento doentio, que hoje sabe que o passado é passado e não tem como voltar atrás, que hoje você já fez algumas reparações e outras coisas você não mexeu porque achou que ia piorar a situação,
mas que do fundo do seu coração você se arrepende. Quem tem isso dentro de si? Às vezes é uma coisa que a gente fez com o pai ou a mãe ou a pessoa que a gente mais ama, a gente falava grosseiro, a gente agredia, roubava, furtava, batia. Quem nunca foi agressivo com as pessoas que mais se importavam com a gente? Quem já foi agressivo alguma vez? Hoje a gente percebe. Dói? Tem vontade de fazer de novo? Tem não. Por que você não tem vontade? Porque você aprendeu. Pode até fazer, mas o teu julgamento é mais rápido. Provavelmente tem dor para dizer assim, faço mais não. Ou não quero mais fazer. Ou percebo quando eu estou fazendo, tem isso? Não sabia o que fazer. Por isso que é importante que a gente guarde essa frase, que seja o passado, passado. Não dá para voltar. A gente tem que refletir o passado, aprender com o passado, fazer as reparações possíveis, mas não dá para viver em autopiedade, se lastimando para voltar, porque não volta. A gente tem que fazer no presente algo bom. Se foi grosseiro no passado e entende que estava errado, o que faz? Trate bem no presente. Mas se morreu, ore, ame de verdade. Se matou, trabalhe agora para dar vida, para evitar que vidas sejam retiradas, não é isso? E várias outras soluções vão ser apresentadas para a gente. Mas a finalidade da vida é a gente aprender quem a gente é, qual é o nosso papel. E entender que de fato, como Jesus disse, não julgueis, nosso papel não é julgar ninguém. A gente tem que ter o discernimento do que é certo e do que é errado. Apoiar o que é certo, se afastar do que está errado e aprimorar sempre o discernimento. Dar a mão a quem cai. Não condenar. Se colocar no lugar do agressor e do agredido. Entender que não existe acaso, que a vida é uma escola e que agressor e agredido tem alguma ou muitas coisas a aprender. E que nada passa em claro para Deus. Mas o julgador é Deus, não nós. É interessante porque esse evangelho cai numa semana em que uma família destruída pela dor, pela baixa autoestima, talvez, pela doença emocional, levou um casal jovem, bem-sucedido materialmente, a entrar em desavenças tão profundas que uma, pela história, vivia já querendo se matar, não é isso?
E o outro foi filmado agredindo. E é a boca do mundo hoje, é dizer o quê? Ser indulgente? É isso que está acontecendo? O universo, ele é um espelho. Todo mundo deve estar sabendo da história que eu estou falando. Quantas pessoas dizem assim, é porque é o machismo, é porque não sei o quê, porque não sei o quê. Por que que a mãe não fez isso, por que que o empregado não fez aquilo. Ali, quando um sobe, gente, quando a gente está sadio de espírito, a gente sobe. Quando um desce, a gente vai com ele. Vai assim, porque a gente não fica feliz porque um desceu. A gente fica sensibilizado porque alguém caiu. Mas quando a gente vê certas notícias, a gente vê que o que acende no nosso coração não é isso. O que acende é a felicidade porque o outro caiu. Quem sentiu isso alguma vez? É o famoso ele merece. Quem sentiu isso? É isso, Deus sonda o nosso coração. O que adianta? É bonitão, né? Falando lá de Paulo. Legal, né? Falando lá do Alto da Compadecida. Falando lá do Chico Xavier. Aí vem um rapaz e uma moça, crianças para Deus. Vocês têm dúvida? Vocês acham que os dois estavam bem? Tão bem? Será que Deus se alegra com uma família que se destrói? E aqui a gente não está dizendo, esse é bom e esse é mal, esse está certo e esse está errado. A gente está dizendo é que no contexto, o lindo é um lar unido, uma família feliz. Alegre não é ter um pai preso. Alegre era ter um pai e uma mãe bem criando uma filha, não era não? Com a família vivendo alegre, isso era para alegrar o nosso coração, mas isso infelizmente não chama a nossa atenção, chama? Não, a gente vive bem, mas não dá valor à casa que a gente tem. É tão tedioso um domingo em casa, a mesma mulher, o mesmo homem, todo dia. Chato um domingo, não é não? Vê o tom das músicas. Eu cheguei agora de viagem, olha o tom das músicas que estão fazendo sucesso. Então, a gente não... Jornal que conta história bonita não vende. O que vende é a história da destruição. E o coração da gente se inclina para ficar alegre quando um irmão cai. Uma sensação de alma lavada, né? Ele errou, ele foi punido. É complicado. A gente ficar alegre
quando vê coisas alegres, famílias unidas se dando bem, não é isso? Um bom pai, uma boa mãe, um bom casal, cumprindo o seu papel, ó. Mas não. Quando tem um conflito, a gente quer destruir alguém. E se falar o contrário é porque é do lado de A e é contrário a B. Mas o Evangelho não está falando de indulgência. E Jesus não falou não julgueis. E na hora da cruz ele não disse foi perdoa porque eles não sabem o que fazem. Cada um recebe o que tem, porque para Deus nada passa em branco, passa? Não, ao menos era a história que a gente estava ouvindo aqui na conversa. Mas é impressionante. Eu me lembro também de outro caso, no Rio, ninguém está defendendo a marginalidade. Margem é do lado, né? A gente quer que a pessoa esteja no caminho. Aí aconteceu um problema no Rio. O então governador do Rio pegou um helicóptero para descer porque mataram o cara, não foi? Tem que matar vagabundo, não é assim que se diz? Mas é um irmão. A ficar, o cara descer comemorando porque deram um tiro na cabeça de um, ou seja, eu fico feliz porque um cai. Eu fico feliz porque uma pessoa que estava com uma vida jovem, ascendente, cai, fica desempregado, isolado de todo mundo, e uma família está destruída, eu fico feliz com isso. Como é essa história, hein? De novo, se o universo é um espelho, se eu estou dando alegria para isso, o que vocês acham que eu vou receber? Por mais errado que alguém esteja, eu me alegrar com a desgraça dos outros, tem a ver com eu julgar os outros, tem a ver com eu não ser indulgente, tem a ver com que eu querer ocupar o lugar do julgador, que é quem? Quem é que julga? Deus. E de alguma forma eu sondar meu coração e ver que eu me alegro quando alguém cai, é a prova de que eu tenho muito, mas muito a crescer espiritualmente. Não é pouco não, é muito. Eu não estou muito longe desse que chamam de bandido, porque nessa lei que eu estou falando, eu estou totalmente em distorção, não estou não? Assim aconteceu quando a gente vê, um padre, um espírita que cai. Meu irmão, quem cai não pode alegrar ninguém, mas a gente se alegra, porque acha que assim, agora foi feita justiça. É complicado, teve um que na hora que a pessoa caiu, ele diz logo, este aqui, eu não aceito, não foi? E milhões de pessoas dizem assim, parabéns, porque você não aceita, né? Aí o outro, parece que foi ontem, fez uma mensagem, disse assim, rapaz, mas não é bom, não está certo, mas também não pode, né? Não presta. Entende como o Evangelho tem que tocar a gente lá no fundo do nosso coração? A gente vê o que é certo e o que está errado, mas não julgar nem condenar, entregar nas mãos de Deus, fazer a nossa parte, mas o que é complicado é a gente se alegrar com a desgraça dos outros. E eu não posso julgar você, mas eu me trabalhei muito essa semana para olhar deste outro patamar, para que eu não ficasse olhando só para um lado da questão, mas olhando para o lado maior, de espíritos em aprendizado como eu,
que falham como eu, e uma família que cai. Para que eu comece a pensar na família, no meu papel junto à minha família, e orar, tanto pelo agressor quanto pela agredida. Porque lá em Maria Madalena, Jesus disse o que para ela? Ei menina, tu não fez isso não. Ele disse, vá e não erre mais. Porque é a mesma coisa, ele só disse, quem não tiver pecados, que atire a primeira pedra. Ele não disse que ela prestava, disse que ela não tinha errado. Ele disse, bora menino, todo mundo com a pedrinha na mão, bora, pedra na mão, no ponto, vai lá, quem vai jogar a primeira pedra? Quem não tiver pecado, a rocha. Aí um jogou a pedra no chão, o outro para colar, olha, eu estou aqui, a espada de Deus está apontando com a pontinha bem onde? No seu coração. Imagina a espada de Deus no seu coração, você está com a espada bem aqui, ó, a pedra na mão, e a espada bem aqui, ó. Ele diz, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra, mas sabendo, a tua pedra vai mexendo, se tiver pecado, a espada de Deus vai entrando no seu coração aqui, ó, vai. Aí os homens pensaram que eles sentiram a pontinha da espada de Deus no coração deles, ó. Quando eles foram mexendo a mão assim para jogar a pedra, ó, aí sentiram uma pontadinha, né? Epa, se eu avançar, ela entra. Aí eles fizeram assim, não. Aí começaram um para cá, um para colar, um para colar. Ele olhou para ela e disse assim, e aí menina, ninguém te apedrejou? Foi isso que ele disse? Aí ela disse, pois vai minha filha, eu também não vou te apedrejar não. Vá e não erre mais. Ou seja, o que aquela Madalena foi para eles? Um espelho. Eles se enxergarem, né? E olhe que Jesus tem uma parte do evangelho que disseram assim para ele, bom mestre, não tem esse evangelho? Bom mestre, o que Jesus diz? Ele olha na hora e corrige, assim, bom é Deus. Conhece esse evangelho? Procure na Bíblia. Quem conhece, ele não diz isso? Ele diz, bom mestre, bom é Deus. No dia da pedra ele disse, mulher, quem jogou pedra em ti? Ninguém. Ele disse, eu também não jogo não. Porque para nós espíritas, Jesus é um espírito de uma elevação muito acima da nossa. Não é Deus. Bom mestre, bom é Deus. Mulher, se ninguém jogou pedra em ti, eu também não jogo. Pai, se eu passo por esse problema aqui, da crucificação, eu sei que eu estou em missão, não é isso? Mas a minha missão também, Deus, é Deus. Será que em outros momentos eu não gerei algo que justificasse eu estar aqui? Não é isso não? Porque a vida não cessa, tem as reencarnações, ou as encarnações sucessivas. Ele vítima naquela encarnação, quem sabe se noutra ele não foi agressor, mesmo há muito tempo. É uma conversa dele com Deus, mas ali, se existe uma lei que fala naturalmente que não há acaso, é importante a gente pensar as palavras do Cristo. Então é assim, o evangelho testa a gente toda hora, né? Todo dia eu procuro fazer o meu inventário moral e tentar não ficar com autopiedade. O que é inventário moral? Pensar o que eu fiz de bom e o que eu fiz que não foi adequado. E eu tenho que passar o meu pente fino nesses pensamentos.
É uma conversa minha com Deus. Todo dia. E se eu vir um erro, evitar fazer aquilo. De novo. Reparar, pedir desculpa, pedir perdão. Aquele que eu condenei, aquela alegria por uma coisa indevida que eu tive, entender, para que eu não repita isso, orar por aquele que eu condenei, sempre subir um patamar, incomoda, eu sei, esse discurso, eu não pensei que iria falar sobre isso, mas foi impressionante, quando abri aqui o Evangelho Indulgência, só vinha essa história. E eu sei que talvez aqui 99% de vocês fez alguma conjectura interna sobre esse caso. Olhe lá se não fez externa. A última vez que eu tentei falar disso, ontem, entraram no assunto, e eu quis dar uma nuance no sentido disso, né? Que provavelmente quando a pessoa, por exemplo, as doenças, quem leu já sobre neuróticos anônimos, codependentes anônimos, que são ramificações de alcoólicos anônimos, usam os mesmos 12 passos, só que o problema do neurótico é emoção, o problema do codependente é relacionamento. O DASA, dependente de amor e sexo, o problema dele é amor e sexo. E no álcool é o álcool, na droga é as demais drogas ilícitas, sendo que álcool é droga também. O comedor compulsivo, então eles pegam, eu fui dar essa nuance, que essas doenças que têm uma programação de 12 passos, diz a literatura que elas são incuráveis, progressivas, irreversíveis, de efeitos fatais, mas que antes de matar ela desmoraliza. Uma pessoa que não tem controle emocional, que começa a discutir com o filho e depois bate, que na cabeça vem bater, na hora que ele está no trânsito, ele buzina, ele grita, ele esculhamba. De novo, quem está ferido, fere. Se a pessoa começa a perceber que isso é uma doença emocional, isso é uma doença incurável, ela não tem cura, mas ela tem recuperação. Isso são os 12 passos. É a pessoa assumir que tem um problema com a emoção, reconhecer que tem um poder superior, entregar a vida nas mãos desse poder superior, tentar entregar os defeitos de caráter, fazer um inventário moral, compartilhar com alguém, meditar todo dia, levar a mensagem adiante. Por quê? Porque um dia é um empurrãozinho na escola, um dia é uma pisa na mulher, ou um dia é a mulher que joga, que eu vi um caso, uma mulher com ciúme do marido, que ela jogou um balde de água fervente. Quem viu essas histórias? E o cara morreu queimado. Não é o homem e a mulher, é o ser humano. O espírito não tem sexo. Mas a doença emocional, ela pega qualquer um. Pega não? Pega não? Vá lá, ou só tem presídio de homem, vá no presídio de mulher. É democrática. A doença emocional ela é democrática. Ela vai para negro, branco, pobre, rico, homoafetivo, heteroafetivo. Homem, mulher, não tem isso. Descontrole emocional. Que se a pessoa entender que tem, ela começa a fazer esse inventário diário para entrar em recuperação e manter o controle, manter a serenidade. Porque o que aconteceu ali, com certeza não era a primeira vez. Era não, claro que não. E nem era só com ela, claro que não. Mas é uma doença antiga que cumpriu essa meta. O que era? Olha o obsessor, o auto-obsessor. Não quer enxergar que eu tenho um problema. Incurável. E nem quer recuperação. Se quisesse recuperação, tinha. Tem.
progressivo, ó, vai aumentando, 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 aumentando. Irreversível, apagou a velinha, não faço nunca mais. No dia que ele volta, a vela estava de onde ela parou, estava queimando. De efeitos fatais, mas antes de matar ela, desmoraliza. Aí, ó, o que aconteceu com esse rapaz da história? Ele morreu, mas foi desmoralizado? Meu amigo, é sagrado. Não precisa você julgar ninguém, não. Mas eu quero muito é que a gente entre em recuperação. Estou com um vídeo aqui que me mandaram. Passa-se um mês. Tinha um rapaz jovem que tinha cometido várias atrocidades, dentre delas estupros, não foi isso? Fizeram uma perseguição e o corpo dele ficou igual a uma peneira. E o quanto de que circulou de vídeo do corpo dele todo furado de bala, que usa um programa dele cantando, quem viu esses vídeos? Cantando. Para você ver a satisfação de ver alguém que cai e achar que isso é justiça. Vocês acham mesmo que isso é justiça? Eu estou dizendo a gente, se alegrar quando alguém cai e é trucidado? É indulgência? Vocês acham que é? Está vendo? Aí quer dizer, de novo, para a gente concluir, que primeiro foi o Lázaro, né? Esse mês, antes foi o João de Deus, agora é o DJ Ives, Deus está toda hora mandando e a gente fazendo a mesma coisa, ou seja, a gente está doente, não quer enxergar, não quer entrar em recuperação e uma hora aquilo volta contra a gente e vira uma coisa chamada dor. O universo, de novo, ele é um espelho, o que eu mando, ele devolve. Se a gente não se enxergar nessa profundidade, tá vendo, ó, como Deus está mandando casos todo dia para a gente se enxergar? Se a gente não quiser ver, menino. De novo, ó, ela é progressiva. Antes de matar, ela desmoraliza. Não adianta querer esconder o defeito que você tem e que eu tenho. Porque a vida é didática. Uma hora a gente escorrega na casca de banana que está dentro de nós. Porque a gente não quer ver. E as dores vão aumentando para que a gente enxergue. Então, a conclusão que eu vejo é essa. Renato, olha para ti. Tudo que está aparecendo aí é só para te ensinar. Deus está falando contigo. Olha para o teu coração, se tu está te alegrando quando uma família se destrói. Quando alguém cai e é moído, feito uma carne no moedor. Se tu te alegra com isso, olha para isso, Renato. Mulher, eu também não vou tirar uma pedra. Olha para o exemplo melhor que Deus nos mandou. Está, Renato, você desenvolvendo o reino de Deus dentro de você? Está, Renato, você, em cada caso desse que eu contei, como disse o Padre Zezinho, amando como Jesus amou? Se você não tiver, Renato, te cuida. Porque hoje foi o DJ, ontem foi o Lázaro, anteontem foi o João de Deus e amanhã é você. Sou eu. Claro. Se a gente está aqui como espíritos imperfeitos, é porque a gente não é bom. Se Jesus diz, bom mestre diz, bom é Deus, a gente tem que ter cuidado, a gente tem que se cuidar, se amar, entender as nossas dificuldades e tentar ser melhor do que nós mesmos a cada dia, sem querer ser melhor do que ninguém. Se tem uma coisa ruim, tudo bem, se afaste, mas não
se alegre com a destruição de ninguém, porque tem muito a ser construído dentro de cada um de nós, ou não? Quem já desenvolveu completamente o reino de Deus dentro de si aqui? Alguém? Quem, se a espada de Deus estiver com a ponta no coração aqui, pode jogar a pedra? Alguém? Nem a gente deve se vangloriar com os erros da gente e nem atirar a pedra nos outros. A gente tem que corrigir o erro da gente todo dia, todo dia, todo dia. Por isso, eu realmente tenho seguido como filosofia de vida a oração da serenidade. Uma situação dessa não me alegra, e também eu não quero que ela me entristeça, porque eu preciso continuar, sabe? Por isso que eu peço a Deus que me conceda, e peço isso para todos vocês também, se vocês quiserem. Deus, me conceda a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, Senhor. Coragem para modificar as coisas que eu posso, e sabedoria para perceber a diferença entre o que eu não posso modificar e o que eu posso. Que seja feita a vontade de Deus antes da minha, mas que eu não deixe de cumprir a minha parte, fazer o meu papel. Muita paz. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor de ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinal dos pardais. Ouço Deus no lamento dos pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus, companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que volta a lembrança.